Olá, seja bem-vindo. Aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 18/10/2016, são 15 horas, 50 minutos. Esta é a leitura bíblica diária de hoje. Seja bem-vindo. Vamos ler no primeiro livro dos Reis, capítulos 16, 17 e 18. Vamos lá. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa, e os descendentes de sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa e ao que fez e ao seu poder, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, capitão de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se, em casa de Arza, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri, e o feriu, e o matou. No ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destituiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que contra Baasa ele falara pelo ministério do profeta Jeú. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e que fizeram pecar a Israel, e irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado, e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, capitão do exército. E subiu Onri, e todo Israel com ele, de Gibeton, e cercaram a Tirza. Sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei, e queimou-a sobre si, e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao mais dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguiu a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguiu a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semé comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou nele, e chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semé,
dono do monte. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, ao que fez, e ao poder que manifestou porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou. E em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou,
conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó meu Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse a Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai, e dize a teu senhor: eis que Elias está aqui. Porém ele disse: em que pequei, para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: vai, diz a teu senhor: eis que aqui está Elias. Poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: vai, diz a teu senhor: eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor.
e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que eles dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Clamado a ti, para que essa terra sedenta inunde de tuas águas que curam. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quinzom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber,
Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: nada há. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Se encerra aqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado por sua atenção, obrigado por acompanhar, que Deus abençoe. Até a próxima leitura bíblica diária. Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe. Na descrição do vídeo está aí as minhas redes sociais, os links das redes sociais. Um forte abraço, tchau, fique na paz. Até a próxima leitura bíblica diária. Tchau! Toda força a ti, ó Rei, a honra.